falou que vocês estão precisando de doação de leite. Vamos ajudar? Leite para o INCA, Rua Capitão Macieira, praticamente esquina com Carlos Xavier, perto da padaria. Doação de leite para o INCA. Estamos pedindo, estamos precisando e contamos com você. Conte comigo, eu conto contigo. Somos da família Tupi. Somos da família Tupi. Garcia Duarte é da Tupi. Super Rádio Tupi. Agora, na companhia do Garcia, tem especialista na linha. Já tem especialista na linha. É a doutora Amanda de Araújo Laudier, médica intitulada especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e mestre pela UFRJ, PUC e IED. E mais importante que tudo isso, filha da dona Aurora. Muito bom dia, doutora Amanda. Bom dia, Garcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer recebê-la novamente aqui no programa. Sempre que a senhora fala aqui, uma verdadeira aula. Mas, claro, um abraço carinhoso, um beijo com todo respeito para dona Aurora em Jacarepaguá, que certamente tem muito orgulho da filha que tem, né, doutora Amanda? Com certeza. Até porque o trabalho que a senhora exerce é para deixar qualquer mãe feliz da vida. Esse trabalho de médica, né? De médico, lidar com vida. Como é que foi? Por que a senhora decidiu ser médica? Bateu essa curiosidade agora. Em que momento da tua vida que a senhora falou, caramba, eu quero fazer medicina? Então, decidi fazer medicina com 4 anos de idade, quando minha mãe teve que operar e eu fiquei longe dela. E aí eu falei assim, não, se eu fizer medicina, qualquer momento que isso aconteça, eu estarei perto. Caramba! Emocionante, doutora. E aí doutora foi a Amanda. vontade de ajudar as pessoas, né? A partir da sua mãe, quer dizer, a senhora imaginando outras, né? Desde pequenininha, vendo o sofrimento da tua mãe, que passou a ser teu sofrimento, imaginando a situação de cada pessoa e hoje a coisa cada vez mais complicada, os médicos cada vez mais tendo trabalho, né, doutora Amanda? É verdade. E a medicina, então, é algo que não dá para parar, vocês ficam praticamente estudando a vida inteira, não é, doutora Amanda? A gente aprende e ensina o tempo todo, né? É verdade, e quando a gente descobre que a gente aprende mais enquanto ensina, é fantástico. E eu costumo dizer, infeliz daquele que acha que já sabe tudo. A gente sempre sabe que tem muito mais para aprender, né, doutora Amanda? Ah, sem dúvida. Quem mais aprende é o professor. Doutora Amanda, a senhora sugeriu um tema que afeta muitas mulheres, a síndrome dos ovários policísticos. Eu já ouvi falar também micropolicísticos. É a mesma coisa, doutora Amanda? Então, uma pergunta interessante, até porque nos últimos congressos foi até discutido esse nome, né? Policísticos, que na verdade, se você olha o ultrassom e o histopatológico, não são cistos, ou seja, não são bolinhas de água, são folículos. Então, até advogaram mudar de nome, síndrome dos ovários microfoliculares. E aí chegaram à conclusão que ia ficar muito confuso, porque as pessoas iam entender que seria uma doença diferente, mas que é importante entender que não são cistos, são folículos. E aí, o que muda nessa descoberta para com que as mulheres passem a se preocupar, fazer mais exames? Em que ponto que os estudos estão a respeito desse problema, doutora Amanda? Então, é interessante que, apesar de tantos anos do diagnóstico, né, dessa síndrome, que é importante saber diferenciar o que é um ultrassom com microfolículos e a síndrome, que é uma coisa muito diferente, né? 20% da população mundial pode apresentar um ultrassom com microfolículos, porém não necessariamente ter a síndrome. A síndrome, como o nome já diz, é um conjunto de sinais e sintomas que, além da alteração do ultrassom, a paciente tem outros sintomas, como, por exemplo, aumento de pelos, o crescimento, a oleosidade da pele, a acne, mesmo depois de adulto, né, que não é uma coisa comum.
o ganho de peso, aquela coisa que a gente chama de acantose nigricans, né, que é o escurecimento da pele, que vai levar a longo prazo a diversos riscos, né, como por exemplo o risco de diabetes, Caramba. o risco de um colesterol alto, o risco de você evoluir para um câncer de endométrio, um câncer de ovário. Então, dentro desse diagnóstico, você carrega vários riscos. E por isso é importante o diagnóstico para você fazer o quê? A prevenção, né? A gente tentar agir antes que aconteça todas essas complicações. Doutora e aí Amanda, a gente acaba... a partir de que idade, desculpa, a senhora conclui aí, mas eu queria saber a partir de que idade a mocinha, a menina, tem que se preocupar e analisar esses sintomas e fazer exames preventivos. É importante saber que o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos na adolescência é um diagnóstico muito mais complicado, em que a questão da acne, né, as espinhas, a questão dos pelos e até desses micropolicísticos no ultrassom, eles podem ser coisa que considera fisiológico. Então, o diagnóstico mesmo mais consistente, com mais certeza, o ideal é após os 17 anos de idade, em que esse período da adolescência já aconteceu. Entendi. Agora, com relação à mulher que pretende ser mãe, é possível ser mãe tendo a síndrome dos ovários policísticos? Existe algum tratamento? Qual a influência para as futuras mamães? Então, a gente sabe que essa síndrome pode estar associada a algum grau de infertilidade ou uma dificuldade da paciente de engravidar, como por exemplo, ela para o anticoncepcional e ela dentro de um ano ela tenta ter a relação sexual com fertilidade e não acontece. Então, após esse período, o que a gente faz? Existem tratamentos específicos para acontecer essa fertilidade. Um deles é um remédio que a gente acaba usando, que a gente considera off-label, né, que é a metformina, que é um tratamento inclusive para o diabetes, o que acaba agindo indiretamente no que a gente chama de resistência insulínica, que é uma das explicações para acontecer essa síndrome. Então, um dos tratamentos para aumentar um pouco a ovulação e, consequentemente, a gestação é uma tentativa de usar metformina, que é um tratamento que a gente acaba usando. Caso não aconteça, existe um tratamento específico que geralmente a gente encaminha para o ginecologista, que é o tratamento com clomifeno, né? E tem outros remédios também associados, mas o clomifeno é um dos tratamentos carro-chefe, né, para infertilidade. E é importante saber que, apesar de uma porcentagem poder acontecer a infertilidade, a maioria com tratamento tem sucesso para gestar, né? Ou seja, uma boa notícia aí, principalmente para aquelas jovens que já descobriram detectar esse problema e que pretendem ser mães. Agora, outra coisa, esse problema influencia no ciclo menstrual da mulher parar de ter a menstruação no período correto ou de repente de ter sangramento excessivo? Sim, a irregularidade menstrual é uma marca importante dessa síndrome. Às vezes é a única queixa da paciente, em que a paciente pode ter um ciclo curto, ou seja, com intervalo menor que 21 dias, ou um ciclo longo, com intervalo de maior de 35 dias. E tem paciente que às vezes fica meses sem menstruar. E quando acontece isso, essa paciente tem que ser investigada, porque ela pode estar se tratando de uma síndrome dos ovários policísticos. Ou seja, dificulta também para a mulher saber o período da sua fertilidade, né? Exatamente. E quais as dicas que a senhora dá, por exemplo, para pessoa de exame? A partir de que momento esses exames devem ser feitos? Que tipo de exames? E se tem caso que pode ser resolvido também por cirurgia? Então, na verdade é o seguinte, ninguém vai fazer exame se não tiver uma queixa, né? Então começa daí, não existe um exame de rotina que tem que ser feito sem queixa nenhuma. Então, direcionando para essa síndrome, a paciente que tem uma irregularidade menstrual, a paciente que fica um tempão sem menstruar, aquela paciente que tem pelos excessivos, sem uma causa específica. Essa questão de pelos excessivos são na região pubiana, doutora?
Então, pelos, a gente classifica como uma escala chamada Ferriman-Gaulier. Então, são pelos no corpo inteiro e essa escala, ela avalia por região. Então, região da face, região do tórax, da barriga, das pernas, dos braços. Então, a paciente com uma síndrome muito exagerada, ela pode ter pelo no corpo inteiro. E principalmente o que mais chama a atenção da mulher é a face, né? Que esteticamente incomoda muito. Incomoda muito e tem mulher também que desenvolvem pelos, né, ao redor do bico dos seios. Também é uma das regiões analisadas por essa escala. E aí a gente faz a pontuação, a gente classifica ela como leve, moderada ou grave. E baseado nessa pontuação, a gente até avalia outros diagnósticos que podem estar confundindo com esse, que às vezes é até mais grave. Então, por isso que é importante procurar o especialista que vai fazer essa avaliação e vai pedir os exames necessários. Em cima de uma suspeita, vai pedir o ultrassom transvaginal e o exame de sangue. Dentro do exame de sangue, vai procurar hormônios masculinos, vai pedir outras avaliações hormonais e metabólicas, né, como a glicose, o colesterol, que a gente sabe que pode estar alterada nessa síndrome. Agora, muitas mulheres que frequentam academia, né, e que fazem aquela coisa enfim, de musculação, que querem ter um músculo diferente, sabe? E que consomem alguns produtos para poder aumentar, né, a massa muscular, pode também provocar esse tipo de problema de pelo? Sim, então, o excesso de hormônio masculino exogenamente, ou seja, através de o que a gente chama de anabolizantes, gera uma síndrome medicamentosa, né? Então, é importante quando o paciente vai na consulta, a gente pergunta se está usando algum remédio, porque pode estar contaminado, essas fórmulas, pode estar contaminadas com hormônio masculino que gera aumento de pelos, ou pode ser uso intencional. E nesse caso, está bem definida, a clínica vai aparecer marcadamente com o tempo de uso da medicação de forma indevida. Uma outra pergunta, esse tipo de problema pode ser hereditário, caso alguém na família, a mãe tenha tido essa síndrome no ovário, pode ser uma coisa hereditária, doutora? Sim, a história familiar é um ponto a favor para você ter mais risco para ter essa síndrome. E quem quiser saber mais detalhes, quem quiser se consultar com a senhora, telefones de contato e redes sociais, doutora Amanda. Então, meu telefone de contato do consultório é 3500-5858 e o meu site está associado ao Doctoralia. Então, é só colocar no Google doutora Amanda Laudier, que vai ter o meu site e vai ter outras informações, tanto sobre ovários micropolicísticos como outras doenças. Muito bem, conferindo o telefone 3500-5858. A partir de que horas, doutora Amanda? A partir de 8 horas da manhã, a secretária já pode atender. 3500-5858 ou colocar no Google doutora Amanda Laudier, D-I-E-R no final. Doutora Amanda Laudier, que imediatamente vai acessar teu site, não é isso? Isso mesmo. Doutora Amanda, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Que a senhora tenha um ótimo dia. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a todos. Tenham um bom dia. Já ligou para se associar ao Clube de Benefícios Família Tupi? 4003-3718. Puxa o fole, sanfoneiro! Vivi Romanelli, tem recadinho aí? Ô, Cristiano Santos, tem sim, senhor. De segunda a sexta, 1h10 da tarde, estamos juntos aqui na Tupi. Ele e ela. E a super audiência da família Tupi. Super Rádio Tupi.